Olá, meus caros, momento da pregação no ar. Esse que vos fala, Bruno G. Vamos dando prosseguimento à série de meditações ou pregações no Evangelho de São Mateus. Vamos abordar nessa edição versículo 18 até o 22 do capítulo 8. Você que pode nos acompanhar, acompanhe com sua Bíblia, seja virtual ou real, ou nos escute. Lembrando que eu estou me pautando a maioria das leituras dos textos sagrados pela versão Almeida. Vamos lá. Como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse, e disse Jesus: As raposas têm covice, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Essa passagem também está nos outros evangelhos, por exemplo, em Lucas 9:57, e até tem o acréscimo de outros discípulos. Então, meus caros, nós estamos aqui para falar acerca da mensagem, da missão, da incumbência dos discípulos do Senhor. E nesses versículos dá para exatamente extrair o que vem a ser seguir ao Senhor. Qual é a missão que nós temos? Qual é o propósito que nós temos, que somos seguidores dele? Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, alguns estudiosos aí que dizem que a palavra multidão quer dizer mais de 1000 pessoas. Isso então se chamava multidão. Então, possivelmente essa quantidade de pessoas, mais de 1000, vendo que estava próximo de si essa multidão, ordenou que passasse para a banda de além, outra banda. E ao passar para outra banda, exatamente para fugir um pouco dessa multidão, para ter um pouco mais de sossego, para ter mais privacidade, intimidade, inclusive com os seus discípulos, porque ele já sabia, né, o que estava no coração do homem, o que pensava, aqueles que vinham atrás dele simplesmente por bênçãos, milagres, multiplicação de pães e peixes. Já sabia de toda a hipocrisia, sabia de todo o interesse, melhor dizendo, toda a falsidade. Isso que ele queria se abster ou se afastar um pouco da multidão. Inclusive, quando ele via as multidões, ele ia para os montes e para os desertos também, exatamente para ter mais afinidade com Deus, santidade também, e para não ser influenciado pela multidão. Também tem isso. Nós devemos influenciar e não sermos influenciados. Podemos ser influenciados por Deus, sim, mas não pelos demais, ou pessoas que são mundanas, pecaminosas e tal. Então por isso que ele preferiu ir para um outro lugar, porque se ele ficasse ali, a multidão iria ou apertar ou exprimir, haver confusão, balbúrdia, todos queriam a bênção e não saberia qual a primeira pessoa a dar a bênção e tal. Então preferiu se ausentar, porque o propósito de Jesus, como já disse na última edição, dos milagres era para despertar fé para a salvação, fé para crer nele como Filho de Jesus e assim alcançar a salvação, perdoando seus pecados. Era isso o propósito. Não era simplesmente para atrair pessoas, prosélitos, seguidores, interesseiros que só queriam bênçãos para essa vida, que estavam afadigados como Marta com as coisas desse tempo plano e tal. Ele queria pessoas que chegassem a ele com compromisso,
Tanto é que ele andava na multidão e aquela mulher do fluxo de sangue alcançou o milagre, e ele disse: de mim saiu virtude, porque ela realmente tocou com o toque da cura, com o toque para receber a cura por intermédio da sua fé. E é isso que vale. Tocou diferente. Assim procedeu Jesus. E ao ir para outra banda, aproxima dele um escriba, um sujeito que, de tanto escrever os textos da lei, os livros da lei, Pentateuco, os profetas, ele se torna, ou eles se tornaram, os escribas religiosos, doutores da lei. Estou aproximando um desses, um copiador, que escriba pode ser sinônimo exatamente de um sujeito que copia, e de tanto copiar, então eles adquiriram certo conhecimento da lei dos profetas, e disse: mestre, realmente considerou Jesus como mestre, como sábio, como professor, instrutor. Aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus achou essa afirmação muito hipócrita, ingênua, porque Jesus sabia o que estava no coração das pessoas, muito arrogante, presunçosa, a mesma que Pedro disse: não, mestre, eu nunca vou te negar. Antes de cantar o galo, 3 vezes irá me negar. E negou, né? Era nesse sentido. E esse escriba veio com a mesma arrogância de Pedro, a mesma presunção, a mesma segurança. Disse Jesus: olha, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar. Porque o escriba achava que seguir o caminho de Jesus era fácil. Eu vou seguir Jesus. Onde quer que ele for, eu vou, porque olha, é milagre aqui, é milagre acolá. Realmente ele pode tudo. Então eu vou seguir esse Jesus. Não sabendo ele que Jesus estava pagando um preço, que Jesus iria pagar um preço muito grande por conta das nossas almas, e que aqueles que seguiam a Jesus e que hoje em dia também seguem passam por aflições, por perseguições, por problemas. Inclusive ele realmente chegou a dizer para outros discípulos que era para carregar a cruz de cada dia, renunciar a si mesmo, carregar a cruz de cada dia e seguir Jesus. Primeiro, antes de seguir, é necessário fazer isso: renunciar ao seu ego, a sua soberba, a sua presunção, o seu achismo, sua carne, o pecado. Carregar a cruz a cada dia quer dizer saber lidar com as situações adversas. Você vai encontrar ao percorrer esse caminho que é apertado, que é estreito, de Jesus, já que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então tem tudo isso. E muitos acham que seguir Jesus é sombra e água fresca, só maravilha. E não é. Muito pelo contrário. Não é mesmo. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ano que eu venci. Jesus disse que antes de aborrecerem a ti ou a vós, aborreceram a mim. Veja que Jesus foi aborrecido, que Jesus foi afligido, e depois na Via Cruz foi humilhado, aviltado, chicoteado, cuspido, humilhado, crucificado, fora pregado, deram de beber fel, enfim, que humilhação. Inclusive até seus próprios irmãos, seguidores, se afastaram dele ao saber disso, porque ele temia a sua própria vida. Então eles achavam que era fácil. E Jesus já disse: olha, não é bem assim. Ainda até que Jesus foi um pouco brando, porque ele não chegou a mencionar a Via Cruz, a crucificação que iria acontecer. Ele só falou no aspecto da prosperidade, que ele não tinha nem onde reclinar a sua cabeça, nem onde dormir, nem onde colocar a sua cabeça, nem um travesseiro. As raposas, que simbolicamente eram considerados
pessoas vis, pessoas más. Tanto é que Jesus chegou a chamar Herodes como raposa. As raposas, as pessoas más, teriam seus covis, teriam o seu quarto, teriam a sua casa, tinham seu aposento para então se hospedar, bem como as aves do céu, os seus ninhos. Mas ele, o Filho de Deus justo, perfeito, aquele que Deus se manifestava, que usava para fazer maravilhas, não tinha nem onde morar. Então veja que não era fácil. E também devemos perceber que, inclusive, Jesus aqui revela um outro aspecto, em dizer que o justo é que sofre e o pecador é quem não sofre. O pecador parece estar na bênção, porque se não for interpretar o versículo 20 simbolicamente, já falei das raposas que simbolizam exatamente pessoas vis, mas bem como as aves dos céus, e aqui não especifica muito bem quais seriam as aves do céu, mas dá uma generalizada em todas elas. E as aves do céu nós podemos entender, vamos colocar aí alguma ave que simboliza algo mal. Urubu só busca carniça, por exemplo. O urubu tem o seu ninho. Os urubus, aí os aproveitadores, têm o seu ninho. Jesus justo não tem. Olha que coisa. Os animais que são insignificantes, entre aspas, irracionais, tinham onde morar e Jesus não tinha. Então ele mostrou para o discípulo: olha, o evangelho não é como você pensa, não é de acordo com o que hoje se chama de teologia da prosperidade. Não é isso não. E aqui é um versículo muito interessante, chave, que refuta essa teoria nefasta, nociva, que deturpa a origem do evangelho, né, a essência do evangelho, da teologia da prosperidade. Porque só há prosperidade de fato, a shalom, quando você serve a Deus, teme a Ele. Porque a bênção de Deus verdadeiramente é que nos enriquece e não acrescenta dores. Então pensamos nesse sentido. Não é do jeito que a gente pensa. Eu vou aceitar Jesus porque eu vou ter cura, eu vou ter milagre, eu não vou morrer. Ok, você não vai morrer mesmo, do ponto de vista espiritual da sua alma. Que você, mesmo falecendo aqui nessa vida, você passa para outra. Porque o viver é Cristo e morrer é ganho. Mas isso não quer dizer que você não vai passar pela morte desse corpo. Isso não quer dizer que você não vai passar sofrimentos a seguir Jesus. Ele não prometeu nenhuma maravilha, não. Ele prometeu foi perdão, salvação e vida eterna. Prometeu isso em primeiro lugar. A outras bênçãos podem vir no nosso suor, no nosso esforço, mas também com muito sacrifício, cumprindo aquilo que Deus disse para Adão: do suor do teu rosto ganharás o pão. Então, meus caros, isso que se prega hoje em grande parte das igrejas evangélicas, e até mesmo em igrejas carismáticas, até possivelmente em comunidades católicas e tal, acerca de vir para Jesus para ter bênção, ter prosperidade, não é a essência do evangelho. Jesus se afastava desse tipo de pessoa interesseira ou interesseira. Jesus não queria qualquer um servindo ele queria qualidade, não quantidade. É diferente. Se fosse para ter quantidade, Jesus nem viria. Bastamente Deus daria um intimato, todo mundo estava salvo. Mas como é necessário qualidade, veio Jesus para salvar aqueles que querem ser salvos. A salvação para todos. E tem a qualidade quando segue a doutrina de Jesus, porque vão se tornando perfeitos ao se refletir a luz de Jesus neles. Então pensamos nesse sentido. Todo evangelho que é pregado só de bênção, só de vitória,
esse evangelho é para ser considerado herético e também anátema, maldito. Fujamos disso. Não que a prosperidade seja pecado, mas a pregação com ênfase na prosperidade é assim porque desvirtua a essência do evangelho. Muda a finalidade, o foco, o objetivo, que não é material, que não é carnal, que não é mundano, que não é dessa vida, senão não teria Jesus vindo. É que isso é difícil de entender. Acho que é bem fácil para aqueles, obviamente, que leem a Bíblia, pedem instrução de Deus para lhes orientar. Porque o que nós estamos vendo aí realmente é lastimável. Recentemente estava lendo na página de jornais, a Igreja Universal, a IURD, foi condenada a pagar 20 mil reais e a devolver tudo que a Fiel doou para ela, porque a Fiel foi ludibriada. Ela estava passando por situação lastimável, com parcos recursos, ela não via saída, estava deprimida, foi para a igreja. Chegou lá, o pastor fez uma lavagem cerebral e fez ela dar tudo, ou quase tudo que ela tinha de valor. Inclusive, eu achei hilário isso. O colchão. Olha a igreja querendo o colchão de dormir. A pessoa vai dormir aonde? Agora vai dormir exatamente nas marquises da vida, nos bancos, nas praças, porque não vou dizer igreja, vou dizer a diretoria ou a cúpula dessa igreja é totalmente diabólica. Porque ela tanto é diabólica humana, porque o diabo usa o interesse humano, que é a avareza, o amor ao dinheiro, para desvirtuar a essência do evangelho, para desviar a finalidade, que é a salvação, né? As pessoas ficam apegadas aos bens, à prosperidade, não adoram a Deus como convém, não amam, melhor dizendo, a Ele sobre todas as coisas, ao próximo, a si mesmo, perde a sua salvação e perde também monetariamente, financeiramente, materialmente, etc. Lastimável, terrível isso. Aí muitas vezes, mas lá em Filipenses diz que é bom que o evangelho seja pregado, ou por avareza, ou por interesse, ou por realmente interesse, salvação de almas, propagar o evangelho como ele é. E Paulo então diz que é verdade, Paulo fala isso, mas não é por conta disso que nós vamos deixar de refutar essas dogmáticas erradas. É um absurdo, Deus querendo colchão você dorme, Deus querendo micro-ondas, também fala no micro-ondas, geladeira, carro, casa. Que absurdo, Deus é o dono do ouro da prata. E o interessante é que a resposta e a contestação, os recursos da Igreja Universal é no sentido de que a Fiel não foi forçada a entrar dentro da igreja e muito menos foi apontado alguma arma ou foi feita alguma obrigação ou foi compelida para dar os bens a Deus, porque que safadeza, né? A pessoa está fragilmente combalida emocionalmente. Vem um sujeito e começa a falar, essa pessoa está frágil. Então qualquer coisa que ela escute de diferente, ela pode ser facilmente manipulada. E é isso que esses expertos fazem, com poder inclusive de hipnose e outras coisas, outros mecanismos para tal fim, fazer com que a pessoa fique mais pobre ainda. Que evangelho é esse? E eu estava vendo exatamente como funciona essa teologia da prosperidade, como eles lidam com isso, é no sentido de que o cristão, quando vem para Cristo, ele está na bênção, só que os bens deles ainda não estão na bênção. Eles incutem a ideia de que há maldição, que há mal olhado, que há feitiçaria, bruxaria, que há coisas ruins na vida da pessoa.
Quando a pessoa aceita Jesus, ela vem para a bênção. No entanto, tudo que ela tem também tem que vir para a bênção. Não é porque ela vai aceitar Jesus que automaticamente as suas coisas vão ser abençoadas. Olha a esperteza, poder de influência, de persuasão desse sujeito. Então ele manda trazer todos os bens no altar para ser santificados. E para ser santificados, eles têm que ser deixados na igreja, porque a pessoa vai ganhar o dobro, vai ganhar aquilo e ainda mais. E é isso que é pregado. Em síntese, essa é a mensagem que engana o povo. É a isca que eles jogam para pegar os bagres, os cabeças de bagres. Aí, é isso, felizmente. E aí o povo não lê a Bíblia. Outros não lê a Bíblia também porque não tem culpa, porque são analfabetos, ou quando lê não sabem interpretar, porque são analfabetos funcionais. Tem esse grupo também, infelizmente. Por isso que é muito interessante realmente o governo cada vez mais criar medidas ou formas para alfabetização, para erradicar o analfabetismo no Brasil, porque assim as pessoas vão pelo menos ler, e lendo já é alguma coisa. O certo mesmo seria também elas terem poder de crítica, senso crítico. Para isso é necessário que elas estudem também a interpretação do texto. Por isso que está aí os camaradas se enriquecendo cada vez mais. Recentemente Edir Macedo comprou um pratinho de quase 200 milhões de reais, né? Com dinheiro de quem? Recentemente fez os filmes dele próprio para exaltar ele, né? Para se gabar mais ainda, e passando como o mocinho da história, né? Fizeram uma vilania contra ele, perseguido e tal. E segundo informações, né? Aquilo que foi dito que estaria sendo um estouro, um arraso, que todo mundo estava comprando bilhetes para ir ao cinema, né? Ver o filme e tal. É tudo balela, porque parece que a Igreja Universal comprou todos os bilhetes das bilheterias para dizer que está em alta, para dizer que está então fez. Meus caros, e isso não é só na IUD. Eu tenho pena, à luz do Evangelho, eu não vou tacar o pau, digamos assim, na igreja, porque tem pessoas que estão lá de boa fé, porque realmente foram educados. Eu estava até escutando o tio Lu, parece que esse é o nome do sujeito, que ele foi criado na Igreja Universal, ele com a sua mãe. Depois Deus lhe mostrou exatamente que ele estava dando errado, e a mãe dele aí foi para a Batista, e atualmente a mãe dele parece que está na Assembleia porque casou, já que o pai dele tinha falecido. Então ele contava exatamente que existem até algumas coisas boas na IUD, né? Alguns ministérios, estava até a filha do próprio Edir Macedo com seu esposo, aquele casamento blindado e tal, e falava que existiam pessoas muito piedosas na igreja, que realmente acreditavam naquele discurso e que eram fiéis à Bíblia e que amavam o próximo de fato. E eu creio que existe. E por isso que essas pessoas são enganadas. É difícil até mesmo que abrir a mente delas, porque elas estão sendo influenciadas por conta do seu fanatismo. Por isso que eu não... Agora, a cúpula, diretoria dessa instituição realmente eu não tenho nenhum medo de dizer, humana. Eles usam de doutrinas humanas e até diria satânicas. Exatamente. Porque quando devia a finalidade do Evangelho, enfim, existem outras denominações, não é só nessa não. Tá? Eu diria que existem todas elas. Porque onde há o trigo ou o joio, sempre vai ter o mal em qualquer instituição. Há alguma diferença, é que existem algumas instituições religiosas que a cúpula, a cabeça, a diretoria não pensa assim. Aí você vai ter membros, pastores fazendo coisas erradas, mas os seus superiores não fazendo, tá? Ou pelo menos não concordando com o erro, diferente da IUD e de outras aí neopentecostais. Mas existem pessoas boas, obviamente que sim. Recentemente até também eu caminhar, uma pessoa me abordou para mim comprar algo para ajudar a instituição. Eu realmente não tinha,
por conta da pessoa, até se tivesse, poderia comprar para ajudar, tá? Porque eu vi que a pessoa realmente é sincera, piedosa, uma pessoa que está ali enganada, diria, e Deus vai considerar se ela realmente é aquilo que apresenta, né? Vai lhe dar o escape, se não para sair dali e conhecer o Evangelho. Eu acho que isso aí seria o mais viável, mas de alguma forma ela vai enxergar o Evangelho. Vai acontecer aquilo que aconteceu com Cornélio, porque quem é piedoso e temente ao Senhor de fato, independente de onde ele esteja, pode estar na coisa mais errada do mundo, no Evangelho mais maldito do mundo, Deus vai enviar o seu servo, ou alguém, ou ele vai ser despertado para ser salvo. Isso eu creio. Então, meus caros, voltando ao texto sagrado, realmente é lamentável. Esse versículo não é pregado dessas igrejas neopentecostais. Não é mesmo. Imagina. Inclusive o senhor Edir Macedo nem considera Jesus. Ele dá a entender que ele até é maior que Jesus. É lastimável você escutar as pregações dele. É perda de tempo. Vai na Bíblia. Não vai atrás de profecia. A maior profecia que tem, a pregação, é a palavra do Senhor. Então Jesus mostrou para o discípulo: olha, o Evangelho não é essa facilidade que você pensa. Não é converter hoje para a bênção vir amanhã. Não é aceitar hoje para estar aí, na terra do leite e mel. Não é mesmo. Com certeza o discípulo deve ter pensado duas vezes em ter seguido Jesus. Opa, se é assim, olha, será que eu vou permanecer com Jesus? Eu vou sofrer em algum momento, eu vou sofrer de alguma forma. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Veja, tanto um como o outro, ainda em outras passagens lá nos outros evangelhos, vai falar que existe mais um discípulo ou pessoa chegando próximo de Jesus. E aí dá a entender que existe um empecilho. Só que aqui nessa passagem especificamente, o escriba chega com aquela audácia de escriba, e já o discípulo já vê um empecilho. Não, peraí, Senhor, não dá, porque segundo a tradição judaica eu tenho que cuidar dos meus pais, mesmo que eles não estejam mortos, eu tenho que cuidar da velhice deles até eles falecerem. Então eu não posso te seguir agora. E Jesus diz: olha, segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Esses demais estão mortos para o Evangelho, que não nasceram de novo, que não querem nascer, enterrar aqueles que estão mortos fisicamente, deixar para os outros. Ou se fosse o caso que ele tinha morrido naquela hora ali mesmo, então deixar os outros. Deixa, não te apegue à dor, à morte, ao luto, à tradição, porque a tradição invalida o mandamento do Senhor. Então seguimos, deixamos de lado os empecilhos. Estava passando e passa para hoje, para nós não colocarmos desculpa, para nós não sermos arrogantes como foi escrito, presunçosos de achar que realmente nós podemos, que nós somos algo e alguém, e temos força de nós mesmos para vencer tudo e para realmente alcançar a bênção, e também com a ingenuidade de que vai ser tudo mil maravilhas. Nós não devemos ser assim, bem como não podemos colocar empecilho. Não vou porque eu tenho que fazer isso. Não, realmente não dá. Mas vale dizer: olha, eu não vou, e depois ir, que Jesus fala naquela parábola, do que dizer que vai e não vai. Como o primeiro escriba ali, ele com certeza disse sim, mas possivelmente depois disse não. E esse outro discípulo disse não, mas possivelmente poderia ter dito sim, ao analisar bem a coisa. Então vejamos, meus caros, o seguir Jesus não é simplesmente seguir Jesus. Tem alguns procedimentos, passamos por alguns perrengues, algumas tribulações, sim. Não penso que será fácil, não.
É claro que não acontece mais do que ocorria com Jesus, na época de Jesus, e com a igreja primitiva, perseguição, morte, porque nós estamos num outro mundo, numa outra época, melhor dizendo, e num país, graças a Deus, que isso não ocorre. Ocorre sim em outros países, né, que os cristãos são perseguidos e mortos e tal. Eu já trouxe aqui o exemplo da Nigéria, mas existem outros países comunistas, como na China, que não aceita, inclusive, a pessoa estar com uma Bíblia em mãos e que engana, inclusive, as crianças, né, dizendo que é para trazer o livro para a escola. Na realidade, é só para fazer com que as próprias crianças revelem se os pais tenham Bíblias em casa, para os pais serem presos e as crianças serem separadas dos pais. É isso que ocorre. Temos perseguição ainda, né? Não cessou, obviamente, mas não é o mundo todo. Alguma parte, na realidade, no mundo todo, com relação à expansão de terra, possivelmente. Mas se nós formos considerar a população, né? Só a China tem 2 bilhões, possivelmente perseguidos aí deve chegar a uma metade, ou quase metade da população mundial. Na China 2 bilhões não pode, então são 7 bilhões, imagina. E há uma grande ascensão aí de religiões que realmente são intolerantes. Eles falam muito de intolerância no Brasil, né? Nós somos intolerantes, o Brasil é intolerante religiosamente, ataca as religiões afrodescendentes. Mas não é China da vida, não é Nigéria, não é os países que são comandados pela teocracia do islamismo, nada disso. Nós estamos no Estado laico, graças a Deus por isso. Eu estava vendo aí a Malhação e eles estavam reproduzindo uma cena que ocorreu de fato, que era um pastor arrecadando fundos para colocar de pé novamente um terreiro que foi destruído por pessoas que eram assim intolerantes, intransigentes. Isso ocorreu, foi o Kleber Lucas que fez isso, né? Para ajudar os terreiros, né? Isso eles acham que é intolerância, até entendo que seja, mas não é do nível e do naipe, né, entre aspas, de China, de Coreia do Norte e tal, dos países comunistas, né? Sei que devemos refrear isso, é que o respeito estar acima de todas as coisas. No entanto, não podemos exagerar também. Então, como eu estava falando, meus caros, o Evangelho, a Boa Nova de Cristo, ela é não aquilo que nós pensamos que seja Boa Nova, mas aquilo que Deus diz que é Boa Nova, né? Que é Boa Notícia. Boa notícia é que Jesus veio tirar os que estavam cativos da prisão, veio os seus, veio salvar, veio libertar, fazer maravilhas. No entanto, aceitar Jesus requer força, garra, fé, para realmente sermos merecedores das bênçãos do Senhor. Do contrário, fica muito difícil. E esses versículos mostram exatamente isso. Jesus pregou em palavras simples, tanto para um como para o outro, tanto para refutar a ingenuidade, a presunção, como para refutar as desculpas, os empecilhos, os pretextos. Porque aquele que quer seguir a Jesus, ele segue. Ele não anda dizendo, eu quero, eu vou, eu tenho desejo. Não, ele vai. E ele anda dizendo, quando der eu vou, agora não dá para ir porque eu tenho um probleminha, eu tenho que casar primeiro, eu tenho que arranjar um emprego. Não tem, ele entrega a Jesus e pronto. Porque ele teve realmente um encontro real com o Senhor. Aliás, é redundante, real, realmente, né? Ele teve realmente um encontro com o Senhor. E é isso que basta. E quando veio à mente que eu sou passageiro, que eu sou mortal, que meu avô morria, e eu tive aquele choque, eu logo me lembrei de Jesus e já aproveitei a oportunidade e aceitei. Então essa é a chamada, uma chamada meia louca, meia impossível, com um monte de problemas psíquico, patológico e tal.
mas é da maneira que Deus trabalhou para me convencer, para me chamar. Então você pensa nesse sentido, meus caros, tá? Que o agir de Deus é diferente daquele que nós pensamos, e que Ele a cada dia nos mostra ainda mais do seu reino, do seu evangelho para nós, ok? Se nós amamos o Senhor, seguimos. Quem ama o Senhor não folga com a injustiça, mas com a verdade. Quem ama o Senhor tudo suporta, tudo crê, não coloca desculpa, tudo suporta, tudo crê. Ele vence exatamente a tradição, querer sepultar os seus pais antes, né, as desculpas antes. Quem ama o Senhor não é soberbo, né? Não diz, eu vou, mas espera aí, esse teu voo aí não é bem assim. É interesseiro, é presunção, é soberba. Quem tem um amor verdadeiro não se ensoberbece, né? Não pensa em facilidade, não acha que é de qualquer forma, não suspeita mal. É o que fala o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13 a respeito do amor. Ok? Acho que deu para entender bastante aí essa passagem, que vai ser meditado em outra oportunidade quando nós chegarmos nos outros evangelistas que mencionam essa passagem. Até a próxima, meus caros.